Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos trazer aqui umas provas que o arrebatamento da igreja ela é antes da grande tribulação. Porque os pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai ser arrebatada até as nuvens, aí depois ela desce. Bate e desce. Bate nas nuvens e desce. Só que não tem apoio bíblico. Ali não mostra a igreja sendo arrebatada. Eles citam, por exemplo, Mateus 24:30. Nem fala de arrebatamento ali. Ele é na segunda vinda de Cristo. Conforme também em Apocalipse 1:7 e Apocalipse 19, versículo 11. Mas veja bem, vamos voltar lá para a Arca de Noé. A Arca de Noé, Deus botou a arca para salvar todas as pessoas, para as pessoas não perecer, não morrer. E Deus botou a arca. A arca é uma figura de Cristo. Veja, Deus tirou a família de Noé como os animais antes do dilúvio. E era quantas pessoas lá? 8 pessoas. Só eram 8 pessoas. Noé e a esposa, as 3 filhas de Noé, com os 3 genros deles. São 3, 6 e 2, 8. 8 pessoas. Agora vamos ver aqui também o diálogo de Abraão. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor teve um diálogo, teve uma conversa, veio e conversou com Abraão. E diz assim, e aproximou-se dele e disse, Abraão falando aqui, destruirás o justo com o ímpio? Se houvesse porventura 50 na cidade, destruiria assim e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que neste se encontram? Longe de ti de fazer tal coisas, matarás o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti não farás justiça e juízo de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade, todos por amor deles. O amor deles aqui era o amor dos 50. Não era amor dos ímpios. Agora veja bem, Deus pouparia a cidade se tivesse ali em Sodoma e Gomorra 50. E aí foram baixando para 40, foi baixando para 30, foi baixando para 10. Aí, mas veja quantas pessoas tinha lá em Sodoma e Gomorra que foram salvos. Que participaram da salvação ali foi só Ló e as 2 filhas, porque os 2 genros delas não creram, não acreditaram, morreram queimados lá pelo fogo. A mulher de Ló também olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Mas Deus salvou. E observe o que ele diz aqui, que o anjo diz para Ló, diz assim, apressa-te, refugia-se nela, pois nada posso fazer enquanto não estiver chegado lá. Então Deus poupou a vida daqueles servos dele, enquanto estava ali não podia ser destruído. Agora, como é que Cristo vai destruir o servo dele, a sua igreja, comprada no Calvário, o Senhor vai destruir com o ímpio? Porque a grande tribulação é um juízo muito forte, muito grande. Tem fogo, tem terremoto, tem muita morte bastante. Vai morrer milhões de pessoas, vai morrer na grande tribulação. Agora veja bem aqui o que diz. Veja que diz aqui em Romanos 5, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O Senhor nos livra da ira. O que é a ira? A ira é a grande tribulação. Vamos para mais para frente. 1 Tessalonicenses 1:10, ele diz assim, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira vindoura é a grande tribulação. Pode ver lá em Isaías, capítulo 13, para você ver. E o versículo 9, lê lá para você ver. Porque Deus
não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Então Deus não nos destinou, quer dizer, nós não estamos predestinados para passar pela grande tribulação. Continuando, porquanto guardando a palavra, isso aqui é Apocalipse 3,10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Israel no Egito, nenhuma pulga, quando Deus mandou as pragas sobre o Egito, nenhuma pulga perturbou Israel, nenhuma pulga. Israel, na saída, na passagem, na morte dos primogênitos, nenhum animal, nenhuma cria de Israel foi morto, nenhuma. Na passagem do Mar Vermelho, nenhuma pessoa morreu do povo de Israel, nenhuma pessoa. Deus guardou Israel todo o tempo, nunca não aconteceu nada com Israel. Israel andou livremente e o Senhor defendendo e guardando. O Senhor não vai guardar a sua igreja da grande tribulação? Agora veja bem aqui o que ele diz aqui, ó. Quem ama a vinda do Senhor, o arrebatamento, ele tem uma coroa chamada a coroa da justiça. Paulo diz assim, já agora aguardamos, já agora a coroa da justiça nos está guardada aqui o Senhor. Reto juiz nos dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A pessoa que ama o arrebatamento da igreja. Agora eu vejo aí canais aí no YouTube, o cara dizendo que, vamos se preparar para a grande tribulação. A igreja não vai ver nem o anticristo. Nós vamos ver aqui nesse estudo aqui que não vai ver nem o anticristo. Imagina passar por grande tribulação. Agora vamos ver mais para frente aqui. Então tem o arrebatamento aqui, ó. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormem, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta será os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. É num abrir e fechar de olhos. Isso é quando Cristo vier. Agora outro versículo que ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, visto nós os que ficamos até a vinda de modo algum procederemos o que dorme. Porque o Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descendo dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que no arrebatamento da igreja tem a primeira ressurreição, a ressurreição do justo. Não é subida até as nuvens e descendo. Isso aí, quem diz que sobe até as nuvens e desce para a terra de novo, está cometendo erro e é mentira. Não, a Bíblia não fala isso. O arrebatamento da igreja vai até as nuvens e daí nós vamos até que eu julgo que seja no segundo céu, aonde vai ser o tribunal de Cristo, aonde os crentes vão para lá para receber a coroa e depois nós vamos para os céus, lá para as bodas do Cordeiro. Não vai para a terra. Quando Cristo vinha buscar a igreja, Cristo não vem para a terra. Durante o período da grande tribulação, Jesus está lá Agora, esse versículo aqui tem sido mal interpretado, porque segundo Tessalonicenses, capítulo 1 e capítulo 2, aliás, todo Tessalonicenses não fala de arrebatamento da igreja. Eles interpretam mal esse versículo, porque esse versículo diz assim, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 3, ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo, o filho da perdição. Então, esse versículo está dizendo, isto não acontece. Esse é um pronome demonstrativo. Demonstra que os versículos, o que está escrito
inserido no versículo, capítulo 1 e capítulo 2, ele disse, isso não é o que é que está inserido lá? É a segunda vinda de Cristo. Ele disse que isto não acontece, ou seja, a segunda vinda de Cristo não vai acontecer enquanto não for revelado a apostasia e o homem do iníquo. Então, a igreja é retirada antes. É prova disso que veja como é que ele diz aqui. Agora sabeis que eu detém para que ele seja revelado somente a ocasião própria. Se o versículo 3, do capítulo 2, versículo 3, vê anticristo, como é que a Bíblia diz aqui que o versículo 3, que diz que ele não pode ser revelado? Ele diz, e com efeito o mistério da iniquidade já opera aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que o detém? É o Espírito Santo afastando, detendo ele, o anticristo, é se revelado por causa da igreja. E diz assim, então será de fato revelado o iníquo que já opera aguardando somente. Será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, como é que o versículo 3, a igreja vai ver o anticristo? Se os versículos de 6 a 8 diz que ele não pode ser revelado, o Espírito Santo o detém, a grande tribulação pode começar esse ano, agora 2021. Mas veja uma coisa aqui, ó, o anticristo não vai ser revelado enquanto a igreja estiver aqui. Já fizeram tentativa agora em 2020. No começo de 2020 ia ser revelado. O Papa ia revelar o anticristo em 2020, no começo, em maio, parece. Depois passaram para outubro. Vê se em outubro eles falaram alguma coisa. Eles estão fazendo agora as alianças. Mas não apresentaram mais. Por quê? Porque não pode ser revelado, meu amigo. As coisas de Deus têm domínio. Não será revelado enquanto a igreja não for tirada. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você que anda pregando, ensinando e dizendo para as pessoas que a igreja vai passar por grande tribulação. Você está cometendo um erro muito grave em falar isso. A igreja vai ser retirada antes. Jesus vai ser retirada antes. João 14, versículo 3, o Senhor disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos não teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Cristo vem exclusivamente para a igreja. O arrebatamento da igreja vai ser secreto, sim. Nem que você não queira, mas vai ser sim, porque a Bíblia diz. E nós temos prova suficiente. A igreja de Cristo está preparada. Cristo não retardou o arrebatamento da igreja. Vai estar no momento certo que o Pai preparou. E vamos estar prontos para a subida da igreja. Vamos estar debaixo do sangue de Jesus, porque todos aqueles que é selado e tem seu nome no livro da vida, vai ser arrebatado para o céu, para a presença de Deus, e vamos estar ali na mesa com Jesus, com Moisés, Isaque, Jacó, Abraão e todos os servos de Deus, para a glória e honra de Jesus. Que Jesus abençoe.